Monte Everest, 8.849 metros. K2, 8.611 metros. Uma diferença de apenas 238 metros separa os dois gigantes mais altos da Terra. Mas se você acha que essa pequena diferença de altura torna o K2 mais fácil de escalar, você está completamente enganado. Na verdade, o K2 tem uma taxa de fatalidade histórica de 25%, enquanto o Everest tem apenas 1 a 2%. 1 em cada 4 alpinistas que tentavam o K2 não retornava vivo. Mais de 6.000 pessoas já conquistaram o cume do Everest. Mas o K2? Apenas cerca de 800. E aqui está um fato que vai te surpreender. Às vezes, dependendo das condições atmosféricas, o K2 pode efetivamente parecer mais alto que o Everest para quem está escalando. Hoje vamos explorar as diferenças entre essas duas maravilhas que vão muito além de simples números de altura. Mas antes de compararmos esses dois gigantes da geografia mundial, se você é fascinado pelos lugares mais extremos do nosso planeta e quer entender as diferenças reais entre eles, você está no canal certo. Aqui no Atlas das Curiosidades, exploramos os fenômenos e locais mais extraordinários da Terra com dados científicos e pesquisas verificadas. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas comparações maravilhosas. Agora sim, vamos à Batalha dos Gigantes. Antes de compararmos Everest e K2, precisamos entender 3 conceitos que muita gente confunde: altura, elevação e altitude. Essas palavras parecem ter o mesmo sentido, mas na geografia e alpinismo têm significados completamente diferentes. Altura é a medida vertical do objeto da sua base até o topo. Por exemplo, se você mede 1,70 metros, essa é sua altura da sola dos pés até o topo da cabeça. Para montanhas, altura seria medir da base até o pico. Aqui está um exemplo interessante. Mauna Kea, no Havaí, tem uma elevação de apenas 4.207 metros acima do nível do mar. Mas sua altura total, medida desde sua base no fundo do oceano até o cume, é de 10.210 metros. Isso faz Mauna Kea tecnicamente mais alto que o Everest quando medimos da base ao topo. Elevação é a altura de um ponto na superfície da Terra medida a partir do nível médio do mar. Quando dizemos que o Everest tem 8.849 metros, estamos falando de sua elevação, a distância vertical entre o nível do mar e o pico. Altitude, no contexto geográfico moderno, geralmente se refere à mesma coisa que elevação quando falamos de montanhas. Mas, tecnicamente, altitude está mais relacionada a objetos no ar, como aviões. Por exemplo, um avião voando a 10.000 metros está a uma altitude de 10.000 metros acima do nível do mar. Existe também o conceito de altitude percebida ou altitude fisiológica, que leva em conta não apenas a altura física, mas também a pressão atmosférica. E é aqui que as coisas ficam interessantes para nossos dois gigantes. Neste vídeo, usaremos os termos corretos: elevação quando falarmos da altura das montanhas acima do nível do mar, e altitude percebida quando falarmos de como as condições atmosféricas afetam os alpinistas. Vamos aos números oficiais de elevação. Monte Everest. Elevação oficial: 8.848,86 metros ou 29.032 pés. Essa medição foi estabelecida em 2020 após uma nova pesquisa conjunta entre Nepal e China. É a montanha com maior elevação da Terra. Localização: fronteira Nepal-China, Tibete, Cordilheira do Himalaia. Parte da Cordilheira Maalangur, que se estende por cerca de 120 km. K2, também conhecido como Monte Godwin-Austen. Elevação oficial: 8.611 metros ou 28.251 pés. Segunda maior elevação da Terra. Localização: fronteira Paquistão-China, Cordilheira Karakoram. A Karakoram se estende por aproximadamente 500 km de comprimento e 150 km de largura. A diferença entre eles é de exatamente 237,86 metros ou 780 pés. Para você ter uma noção, isso é aproximadamente a altura de um prédio de 70 a 80 andares. Parece muito, mas quando estamos falando de montanhas com mais de 8.600 metros, essa diferença é relativamente pequena, menos de 3% da altura total. E aqui está um dado raramente divulgado. O campo base do Everest no lado do Nepal está a 5.364 metros de elevação. O campo base do K2 está a apenas 5.150 metros.
Isso significa que, embora o K2 seja menos alto em termos de elevação do pico, os alpinistas precisam escalar verticalmente aproximadamente 3.461 metros desde o campo base, enquanto no Everest são cerca de 3.485 metros. Uma diferença de apenas 24 metros de ganho vertical. Agora chegamos a um dos fatos mais impressionantes e pouco conhecidos. Às vezes, escalar o K2 pode efetivamente ser mais difícil que escalar o Everest, mesmo ele sendo tecnicamente mais baixo. E isso tem a ver com um conceito chamado elevação percebida ou altitude fisiológica. Um estudo publicado na revista científica ELS em 2020 analisou dados de estações meteorológicas próximas ao cume do Everest de 1979 a 2019. Os pesquisadores descobriram algo extraordinário. A pressão atmosférica no topo do Everest varia significativamente dependendo do clima. A pressão no cume do Everest pode variar de 309 a 343 hectopascais. Essa variação de pressão atmosférica traduz-se em uma diferença de até 737 metros na altura percebida da montanha, do ponto de vista da disponibilidade de oxigênio. Isso significa que, em dias de baixa pressão atmosférica, escalar o Everest pode parecer como escalar uma montanha de 9.500 metros em vez de 8.849 metros. Em dias de alta pressão, pode parecer como escalar uma montanha de apenas 8.100 metros. O pesquisador Paul Matthews, que liderou o estudo, afirmou algo surpreendente. Às vezes, o K2 é mais alto que o Everest, não fisicamente, mas em termos de quão difícil é para o corpo humano sobreviver naquela altitude. Os alpinistas que conquistaram o Everest sem oxigênio suplementar fizeram isso dentro de uma janela muito estreita de pressões atmosféricas, entre 329 e 340 hectopascais. Eles simplesmente esperaram pelas condições ideais. Abaixo de 302 hectopascais, acredita-se ser impossível para um ser humano sobreviver no cume do Everest sem oxigênio, mesmo que apenas por alguns minutos. As localizações de Everest e K2 são completamente diferentes, e isso afeta drasticamente a acessibilidade e a logística das expedições. O Everest fica na fronteira entre Nepal e China. Pode ser escalado por dois lados, o lado sul, Nepal, e o lado norte, Tibete. A rota mais popular é a do lado nepalês, através do campo base do Everest, que pode ser acessado após um trek de aproximadamente 2 semanas desde Lukla, onde fica um pequeno aeroporto. A região do Everest tem infraestrutura relativamente desenvolvida para montanhismo. Há chás, casas de chá, alojamentos ao longo do caminho, serviços de helicóptero para emergências, até certas altitudes, e comunicação por rádio e satélite. A cidade de Katmandu, capital do Nepal, fica a apenas um voo curto de Lukla. O K2 fica na fronteira entre o Paquistão, região de Gilgit-Baltistan, e a China, região de Xinjiang. Ao contrário do Everest, o K2 só pode ser escalado praticamente por um lado, o lado do Paquistão. O lado chinês é extremamente remoto e raramente acessado. Para chegar ao campo base do K2, os alpinistas precisam fazer um trek de aproximadamente 7 a 9 dias desde a vila de Ascoli, que é o último assentamento permanente acessível por veículo. Não há aeroportos nas proximidades. A jornada até Ascoli, partindo de Islamabad, já leva vários dias de viagem por estradas precárias. A região do K2 é extremamente remota. Não há infraestrutura turística. Não há resgates por helicóptero possíveis acima do campo base. Não há serviços de emergência. Você está completamente por conta própria. Essa diferença de acessibilidade é crucial. No Everest, se algo der errado abaixo de certa altitude, um helicóptero pode fazer um resgate. No K2, se algo der errado, você depende 100% da sua equipe e de sua própria capacidade de descer a montanha. O clima é um dos fatores mais determinantes na dificuldade de escalar essas montanhas. O Everest tem janelas de escalada relativamente previsíveis. Existem 2 temporadas principais: primavera, final de abril a início de junho, e outono, final de setembro a novembro. A temporada da primavera é a mais popular. Durante essas janelas, o jet stream, uma corrente de ventos de alta altitude que pode atingir mais de 160 km por hora, geralmente se afasta do cume do Everest por alguns dias ou semanas. Isso cria janelas de bom tempo onde os ventos diminuem o suficiente para permitir tentativas ao cume. A previsão meteorológica para o Everest melhorou bastante nas últimas décadas. Serviços especializados fornecem previsões precisas,
permitindo que equipes planejem suas tentativas ao cume, com dias de antecedência. O clima do K2 é notoriamente imprevisível e muito mais severo. A montanha está localizada mais ao norte que o Everest, o que significa invernos mais rigorosos e condições gerais mais duras. Mesmo durante o verão, que é a única temporada viável para escalada, junho a agosto, tempestades súbitas são comuns. Pode nevar pesadamente a qualquer momento. Ventos extremos podem aparecer com poucas horas de aviso. As janelas de bom tempo são mais curtas e muito menos previsíveis. O K2 foi o último dos 8.000. As 14 montanhas acima de 8.000 metros. A ser escalado no inverno. Isso só aconteceu em janeiro de 2021, por uma equipe nepalesa liderada por Nirmal Purja. Antes disso, todas as tentativas invernais ao K2 haviam falhado. O Everest foi conquistado no inverno pela primeira vez em 1980. A diferença na dificuldade técnica entre as duas montanhas é enorme. A rota padrão do Everest pelo lado sul, através do Col Sul, é considerada tecnicamente menos desafiadora que o K2. Não é fácil, de forma alguma. Mas é uma escalada de alta altitude que depende mais de resistência física e aclimatação do que de habilidades técnicas avançadas de alpinismo. Cordas fixas são instaladas ao longo de toda a rota. Existem escadas de alumínio sobre as grandes fendas do Khumbu e Cefal. Há campos intermediários bem estabelecidos. Sherpas altamente experientes geralmente fazem grande parte do trabalho pesado, fixando cordas, carregando equipamento e estabelecendo campos. Isso tornou o Everest mais comercial. Com guias experientes, oxigênio suplementar e suporte logístico adequado, alpinistas com experiência moderada em alta altitude podem tentar o cume. Isso não significa que seja fácil ou seguro, mas é tecnicamente acessível. O K2 é uma montanha completamente diferente. Todas as rotas para o cume são tecnicamente difíceis, exigindo habilidades avançadas em escalada em gelo e rocha. A rota mais comum é a Abruzzespur, no lado paquistanês. Inclui seções com inclinações constantes de 45 graus ou mais. A seção mais perigosa é conhecida como The Bottleneck, o gargalo, um corredor estreito de gelo a cerca de 8.200 metros de altura. Esse corredor fica diretamente abaixo de um enorme serac, uma massa instável de gelo que pode desabar a qualquer momento. Não há infraestrutura estabelecida de cordas fixas como no Everest. Embora algumas expedições fixem cordas em seções críticas, muito da escalada é feita sem essa segurança. Alpinistas precisam ser extremamente autossuficientes. O K2 não tem rotas fáceis. Cada caminho até o topo é tecnicamente exigente e extremamente perigoso. Por isso, apenas alpinistas muito experientes, com histórico comprovado em outras montanhas acima de 8.000 metros, geralmente tentam o K2. Os números contam uma história clara sobre a diferença de periculosidade entre as duas montanhas. Everest. Mais de 6.000 pessoas já atingiram o cume, dados até 2024. Taxa de fatalidade atual, 1 a 2% dos que tentam. Taxa de sucesso, aproximadamente 60% dos que tentam, alcançam o cume. Desde 1922, quando as tentativas registradas começaram, aproximadamente 322 pessoas perderam a vida no Everest. A taxa de fatalidade tem diminuído nas últimas décadas devido a melhores equipamentos, previsão do tempo e protocolos de segurança. K2. Apenas cerca de 800 pessoas atingiram o cume, dados até agosto de 2023. Taxa de fatalidade histórica, 20 a 25%, embora tenha caído para cerca de 10 a 13% em anos recentes. Taxa de sucesso, apenas 20 a 30% dos que tentam alcançam o cume. Aproximadamente 96 pessoas perderam a vida tentando escalar o K2, dados até 2022. O K2 ganhou o apelido de Montanha Selvagem devido à sua reputação mortal. Vamos colocar isso em perspectiva. Historicamente, para cada 4 pessoas que alcançavam o cume do K2, uma não retornava viva. Isso torna o K2 estatisticamente a montanha mais perigosa entre todos os 8.000 metros. Um fato raramente divulgado. O K2 é mais perigoso não apenas em porcentagem, mas também em números absolutos quando ajustamos pelo número de tentativas. Muito menos pessoas tentam o K2, mas proporcionalmente muito mais perdem a vida. Everest. Permissão de escalada no Nepal, aproximadamente $11.000 por pessoa.
Custo total da expedição: $35.000 a $70.000, ou mais para expedições de luxo. Altamente comercializado, com numerosas empresas oferecendo expedições guiadas. Pode haver engarrafamentos de alpinistas próximo ao cume durante picos de temporada. Infraestrutura de suporte bem desenvolvida. K2. Permissão de escalada no Paquistão, aproximadamente $7.000. Custo total da expedição: $20.000 a $40.000. Menos comercializado, maioria das expedições é para alpinistas experientes. Raramente há engarrafamentos, a montanha é solitária. Infraestrutura mínima, extrema autossuficiência necessária. Um fato interessante: o Everest tornou-se tão comercial que há preocupações ambientais sérias. Toneladas de lixo e equipamento abandonado acumulam-se na montanha. O K2, por ser tão remoto e perigoso, permanece relativamente intocado. Everest é mais alto. K2 é mais perigoso. Everest é mais acessível. K2 é mais técnico. Everest foi conquistado por milhares. K2 por centenas. Mas ambos representam o mesmo desafio fundamental: os limites extremos da resistência e determinação humana. São dois gigantes, duas filosofias diferentes de montanhismo, e duas experiências completamente distintas do que significa estar no topo do mundo. E você, qual das duas montanhas te impressiona mais? Conta nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal Atlas das Curiosidades, ativar o sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo.